No Rio Grande do Sul, mais de 140 prefeituras já enfrentam falta de diesel, não tem combustível. A informação é da Federação das Associações de Municípios, que faz um alerta. Sem diesel, serviços que são essenciais vão ser impactados. Gabriela Garcia traz os detalhes ao vivo. Um ótimo dia a você, Gabi. Como é que está a situação por aí? Porque, para além de estar caro o combustível, tem gente que nem tem acesso mais ao diesel, pelo menos nestes 140 municípios. Bom dia. Oi, Gabriel, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente tem esse dado, então, de 142 municípios afetados pela falta de diesel ou escassez do combustível. É um dado, como você disse, da FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, e é um número que representa 30% de todas as cidades gaúchas, então um número alto. Nesse momento, então, a FAMURS disse que as prefeituras já estão precisando readequar alguns serviços, priorizar serviços essenciais, como, por exemplo, da área da saúde, que é o caso de transporte de pacientes, enquanto outros serviços, como obras e atividades que necessitam de maquinário, estão, nesse momento, começando a ser suspensas para fazer essa economia de combustível. Uma outra adequação também que algumas prefeituras estão tomando nesse momento, estão fazendo nesse momento, é a redução no número de linhas do transporte coletivo. Então, em horários de menos passageiros, horários aqueles de entrepico, algumas linhas então estão sendo canceladas nesse momento. É o caso, por exemplo, da Prefeitura de Novo Hamburgo, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que suspendeu algumas linhas de ônibus aos sábados e domingos. A maioria das cidades que relataram à FAMURS, então, a falta de diesel, ficam no interior do estado, mas, como eu citei, Novo Hamburgo, a gente tem algumas cidades também da região metropolitana de Porto Alegre já enfrentando esse problema. O governo federal, a gente relembra aqui, já anunciou algumas medidas para conter o aumento do combustível, entre elas a medida provisória para conceder crédito extraordinário de 10 bilhões de reais ao Ministério de Minas e Energia, isso para subsidiar parte do preço do diesel de uso rodoviário até o fim do ano. Uma outra medida do governo federal foi zerar os dois impostos federais, PIS e COFINS, sobre o diesel. A Fazenda também propôs que estados zerem o ICMS sobre a importação do diesel, isso com a União arcando com metade da perda de arrecadação. É uma proposta que vem enfrentando resistência, principalmente de estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós procuramos o governo do estado do Rio Grande do Sul para a gente entender o posicionamento, então, do governo em relação a essa situação da falta de diesel. O governo disse que acompanha com atenção a situação e que o estado é sensível ao avanço das discussões de uma redução temporária do ICMS sobre o diesel, mas defende uma compensação maior da União, de pelo menos 70% do corte do ICMS e que seja limitada a 2 meses. Isso foi o que disse, então, o governo do Rio Grande do Sul, quando procurado pela CNN. A gente relembra também, Gabriel, que essa semana começa com grande expectativa em relação a uma nova reunião entre membros do governo federal e também membros da categoria, lideranças da categoria dos caminhoneiros. A categoria, então, os caminhoneiros desistiram de uma greve na semana passada, após publicação de medidas para apertar a fiscalização do frete mínimo. Mas as lideranças desse setor ainda têm algumas reivindicações e agora, então, devem fazer essa reunião no início da semana com o governo federal. Isso é mais uma expectativa, então, é mais uma coisa que a gente aguarda para saber o desfecho do que vai acontecer. E, claro, todos os impactos desse imbróglio dos combustíveis aqui no Rio Grande do Sul, no país, a gente segue trazendo aqui na CNN. Gabriel. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Aguardamos, claro, uma resolução deste cenário e ainda observamos essas regionalidades do preço dos combustíveis, no caso, a escassez para 140 municípios. Obrigado.